Queridos, os irmãos estão entendendo o que nós estamos falando aqui desde o primeiro dia? Eu digo isso porque o próprio Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tudo de que nós mais precisamos é de libertação. Uma alma liberta, um coração mudado, uma vida transformada, porque como nós temos acompanhado, nós podemos nos relembrar aqui rapidamente das duas mensagens já ministradas. A primeira, que nós chamamos de a profecia da história, é aquilo que está no coração de Deus. Ou seja, você deve começar o seu entendimento acerca de Deus, acerca da Escritura, acerca de você mesmo, tomando por início ou tomando por base qual é o desejo de Deus no seu coração, que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. É o que nós chamamos de a suprema vontade de Deus. Então, se nós começarmos deste ponto, ou seja, se você começar a pensar as Escrituras a partir da suprema vontade de Deus, então você começou corretamente. E aí temos uma palavra que talvez sintetize e resume todo esse primeiro momento, essa primeira mensagem. Poderíamos usar a palavra cristocêntrico. Cristocêntrico vem de Cristo, Logos, que é o princípio de tudo, aquele por meio de quem, em quem e para quem todas as coisas foram feitas. E eu chamo a atenção dos irmãos para esse ponto, porque é um ponto crucial. Eu dizia que nas semanas anteriores, que por mais que sejam 4 verdades ministradas, mas são 4 verdades que devem ser compreendidas, uma em relação à outra. Então, o princípio de tudo, que está de acordo com a vontade de Deus, que está de acordo com Deus, é a verdade acerca do seu Filho. Cristocêntrico quer dizer Cristo no centro de todas as coisas. Se você começar a conduzir a sua vida a partir desse princípio, então certamente você está começando da maneira adequada. Porque a segunda mensagem que nós ministramos foi acerca da queda, da degradação, da corrupção do homem. Ora, e o que foi a queda exatamente em relação à primeira mensagem, em relação à suprema vontade de Deus? Foi exatamente este homem querer viver fora deste plano, ou seja, querer viver para si mesmo. É o homem criado que, ao adquirir conhecimento do bem e do mal, ao adquirir consciência de si mesmo no mundo, agora simplesmente na ilusão dos seus pensamentos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 17, a partir dos seus pensamentos vaidosos, na vaidade dos seus pensamentos, este homem ele não quer, atenção, viver em Deus. Ele não quer viver para Deus. Ele não quer que a razão da sua existência seja para Deus. Ou seja, ele quer ele quer impor a sua própria existência em si mesmo, para os seus próprios propósitos. E isto é o pecado. Ou seja, é este o momento em que o homem se separa de Deus. Este é o momento. Se fala muito em pecado hoje em dia, não é verdade? Até os cristãos, sobretudo os cristãos evangélicos, se preocupam muito com a questão do pecado. Entretanto, poucos sabem os cristãos evangélicos acerca do pecado. Porque o verdadeiro pecado, segundo a Bíblia, não tem sido falado no meio cristão. Infelizmente. Pastor, mas como assim? Assim que eu me converti, logo eu fui para uma reunião, um culto de doutrina, e me falaram tudo o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Exatamente esse é o ponto. Porque te ensinaram um tanto de pecados culturais. O que é o pecado cultural? É aquele pecado que o próprio homem inventa. O homem inventa, por exemplo, que tomar água com gás é pecado. Por quê? Porque dá gases e ao encher as tripas de gases você arrota. Então isso seria contra Deus. Eu estou dando apenas uma ideia, uma tese para os irmãos pensarem. É lógico que tem coisas muito mais absurdas do que esta. Não, tem muito mais absurdas. Porque quando alguém chega ao ponto de dizer que a diadema da cabeça é pecado, então é mais absurdo do que isso. Mas alguém cria uma dada situação
impõe aquilo como pecado, as pessoas assimilam aquilo como sendo pecado, entendem que a abstinência daquilo é a vontade de Deus e passam a cumprir essas regras, a que a Bíblia chama, sabe de quê? De doutrinas de homens. Mesmo que essas doutrinas sejam faladas e sejam feitas em nome de Deus. Os irmãos querem um exemplo disso? De doutrina de homem feita em nome de Deus? Bem, basta que você leia, por exemplo, Mateus capítulo 15. Lá você vai encontrar um momento em que Jesus Cristo, ele vai comer num certo banquete com seus discípulos, e ali os discípulos seguem a orientação de Jesus, né, dizendo que o comer sem lavar as mãos não contamina o homem, porque havia uma tradição do povo judeu, que antes de eles se alimentarem, eles deveriam borrifar uma certa água sagrada, uma certa água ungida. Olha, os nomes são bem antigos, né? Uma certa água benta, uma água abençoada, quem sabe uma água de Israel, né? Uma água que tem alguma coisa que as outras águas não tenham. Aí, certamente, talvez traria algum tipo de santificação. Os discípulos de Cristo estavam claros de que isso não tem nada a ver, uma vez que aquilo que contamina o homem é aquilo que está dentro do homem, não aquilo que está fora dele. Aí vão observar uma coisa, que observa como que o cristianismo, sobretudo dessa veia evangélica, tem ensinado um tanto de pecados que são as coisas que estão fora do homem. E não dão atenção àquilo que está dentro do homem. Jesus disse, o que contamina o homem é o que está dentro. O cristianismo diz o quê? O cristianismo diz o que eu pergunto e desafio a vocês presentes, aos irmãos de casa, aos pastores, aos líderes, aos bispos, apóstolos, todos esses nomes que tem aí. Quem é que pode dizer se o cristianismo prega o que Jesus ensinou ou aquilo que ele não ensinou? E aí nesse contexto de Mateus capítulo 15, Jesus dá um exemplo dizendo, olha, vocês desprezam o mandamento de Deus para seguir mandamento de homens. Então o próprio Jesus está dizendo que o povo de Israel já tinha essa inclinação, que na verdade não é do povo de Israel, e nem nossa, nem do cristianismo, mas do homem caído, de não atentar para a vontade de Deus, mas atentar para aquilo que os homens criam e inventam em nome de Deus. E Jesus deu um exemplo muito prático, deu um exemplo maravilhoso, porque os judeus eles tinham o seguinte entendimento, eles diziam o seguinte, se eu tenho aqui, por exemplo, 100 reais no meu bolso, e esses 100 reais pode ajudar a minha mãe, que está passando necessidade, que poderia comprar um calçado, porque ela está sem o calçado, ou poderia comprar uma roupa, porque a roupa dela já não está boa, ou poderia comprar um alimento, porque ela está sem alimento. Aí eles diziam, não, mas isso aqui eu não posso dar à minha mãe ou ao meu pai, porque isso aqui é corbã. Sabe o que é corbã? Corbã quer dizer, isso aqui é oferta ao Senhor. Olha que coisa bonita, vocês perceberam? Que santo. Não é santo ou não é santo? Hein, pessoal? Não é santo? Que pureza. Gente, olha, aquilo que eu poderia dar para o meu irmão se alimentar, não posso, vai ficar com fome. Vai. Se deu mal, sabe por quê? Porque isso aqui é do Senhor. Olha que coisa bonita, lindo. Aí Jesus disse, só que Deus não ensinou isso. Isso é ensinamento de homens, vocês inventaram isso. O mandamento de Deus diz exatamente o contrário. Honra ao teu pai e à tua mãe. Então, de acordo com o mandamento de Deus, deveria honrar os pais com os bens. Mas a religião faz exatamente o oposto. Isso é para ilustrar aos irmãos como que muitas vezes nós seguimos a questão dos pecados culturais e esquecemos de tratar com o verdadeiro problema do homem. Então dizia que o grande problema do pecado, e aí só voltando o entendimento, eu dizia que os evangélicos pouco sabem sobre o pecado, é que o pecado é essa soberba da vida, de que fala João na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, ele diz que o mundo ele é sustentado por um tripé, que é exatamente a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então é essa soberba da vida. O que é a soberba da vida? É o homem orgulhar-se em si mesmo, considerando que não precisa de Deus, que pode viver sem Deus, que pode viver para si mesmo. Os irmãos entendem isso? Então aqui está o pecado. Agora considere, por favor,
as duas mensagens. Se na primeira mensagem está dito que o supremo propósito de Deus é a criação de um novo homem, cuja cabeça é o Logos, é o Cristo, é o seu Filho. Então esse homem, esse homem coletivo, esse homem que vai reinar, não somente num reino milenar, mas por toda a eternidade, que é o supremo propósito de Deus, é aquilo que Deus deseja. Mas Deus cria o homem, Adão, que vai ser apenas um elemento para compor este novo homem. Adão, o primeiro homem criado, não é o cabeça da criação, aquela criação que Deus deseja. Ele é o cabeça de uma criação caída. Por quê? Porque tão logo este homem veio à consciência de si mesmo, o que aconteceu? O que Adão tinha que ter feito? Vem cá, Eva. Vem cá, Caim. Vem cá, Abel. Vem cá, meus netos, todo mundo. Pessoal, nós precisamos viver em Deus, viver por Deus, viver para Deus, porque Deus é a razão. A visão que nós temos recebido é de uma teocracia, onde Deus é o governo, é de um teocentrismo, onde Deus é o centro, é onde Cristo é tudo em todos. Mas não. Prosseguindo, nós vimos como que o homem não somente ele iludiu-se a si mesmo, caindo ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, assumindo toda a responsabilidade e o risco de viver sem Deus, e esse homem foi se degradando, foi caindo, foi se afastando, habitou em Nod, e aí se tornou uma geração sem Deus, e a ponto então de chegar em Nirod, de se levantar, de se revoltar, de se rebelar contra Deus. Rebelião esta, que continua ao longo da história humana, até chegar em Salmo de número 2, nós encontramos ali quando Davi diz que os reis da terra, que os príncipes, que os povos, que as gentes da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmãos, a história é a mesma. Olha que coisa interessante. Se você pensar em pecados culturais, você vai observar que alguns pecados chamados pecados nos dias de hoje não eram naquele tempo passado. Porque de tempo em tempo tem as suas próprias particularidades. É ou não é assim? Hein, pessoal? É ou não é? Agora, o pecado, aquilo que ofende a Deus, ele vai como um fio condutor em toda a humanidade. É uma voz, é um espírito de Lúcifer caído, agora diabo, Satanás, que inspira os homens a se afastarem de Deus, a viverem sem Deus, a não quererem viver por Deus, e ainda que diga com seus lábios que ame a Deus, desde que viva por si mesmo, está de bom tamanho. O diabo não se preocupa se você com os lábios confessa o nome de Deus. Isso não importa para ele. Desde que você, na prática, viva por si mesmo, para si mesmo e em si mesmo, ele estará satisfeito. E isso vem ao longo de todas as gerações. Salmo 2, falamos ontem como se deu isso. E vai passando, nós também não falamos, mas você pode chegar em Atos capítulo 4, quando Pedro vai dizer que aquele espírito de rebelião contra Deus chega até os dias da encarnação do Verbo, e ali então eles crucificam ao Senhor Jesus. O que foi a crucificação de Cristo? Senão os homens dizendo, não queremos que este herdeiro governe sobre nós. A crucificação foi exatamente uma declaração. Nós não queremos que o Cristo de Deus reine sobre nós. E isso se estende, vimos ontem, que vai até o Apocalipse capítulo 16, momentos antes da guerra do Armagedon, quando os reis da terra ali conclamam todos os seus exércitos, arregimenta ali os exércitos dos reis da terra para poder lutar no Armagedon contra o ungido de Deus. Por isso que da boca do dragão saem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs para conclamarem a humanidade. Aí alguém me questionou hoje, pastor, mas como é que você sabe que essas 3 rãs equivalem exatamente ao paganismo, exatamente ao judaísmo e ao protestantismo? Como é que você chega a essa conclusão? Eu disse, basta que você verifique qual é a mensagem que começa lá no princípio de Satanás e vai contaminando os homens em toda a história. A mensagem é única e é sempre a mesma, para que os homens não vivam em Deus, para que os homens não se apoiem em Deus, para que os homens não existam em Deus, para que os homens saiam de Deus e mesmo em nome dele vivam por si mesmo. Aí basta que você considere qual é
a linha central do pensamento do paganismo, do judaísmo e do cristianismo enquanto religiões humanas, não enquanto pessoas que creem em Jesus Cristo, não enquanto as pessoas que creem no sacrifício, que creem em Deus, que se dedicam a Ele. Eu falo enquanto uma ideia que é abstrata, mas que é ministrada constantemente, e é ministrada infundindo na mente e no coração das pessoas uma doutrina antropocêntrica. Antropocêntrica. Isso está em todo o mundo desde o princípio da história e vai ganhando dimensões. Então nós entendemos que a queda, ela se resume nesse afastamento de Deus. E por causa deste afastamento, por causa dessa queda, vem todas as consequências. Aí quando você olha para a sua experiência, quando você olha para a sua vida, eu quero que você considere um pouco agora a sua própria experiência, porque você é um ser inserido no mundo caído, e de certo modo você também é caído. Sim, é verdade que você é um cristão, é um servo de Deus, é que você serve a Deus, você ama a Deus, você lê a sua palavra aqui na Escritura, eu sei. Mas a despeito de tudo isso, o que você observa? Que o sofrimento que está em toda a humanidade, está presente em todo o tempo na humanidade, que está presente na sua vida, é um mal que você tenta vencê-lo, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, seja das relações interpessoais, no casamento, são os pais e os filhos, marido e esposa, os irmãos com os irmãos, as famílias, as pessoas, as nações. Por isso a Bíblia diz de tanta guerra, de tanta aflição, de tanto homicídio, como consequência fatal do pecado. E eu sei que um grande fenômeno presente nos últimos dias é essa busca do ser humano por uma solução. As igrejas evangélicas estão cheias de pessoas. Até aqueles que outrora criticavam os evangélicos, agora estão buscando os evangélicos. Sabe por quê? Porque criticavam até um certo ponto, até surgiu um caroço. Aí surgiu um caroço, e aí ele corre para a igreja dos crentes para fazer uma campanha para Deus tirar o caroço. Por quê? Porque existe aí uma grande promoção e uma grande produção em torno da solução dos problemas dos homens. Se eu perguntasse assim, quem aqui não gostaria de ver resolvida a sua vida em algum aspecto que te faz sofrer? Certamente todos aqui teriam alguma coisa para dizer, não, eu preciso de que Deus mude a minha vida. E eu pergunto, por que então o homem clama tanto, e clama, e pede, e chora, e chega ao ponto de fazer coisas absurdas, de dar os bens e doar as coisas, para ver se, quem sabe, ele consegue convencer a Deus de que ele deva ser abençoado, e jejuma, e vai para o monte, e vai, e sofre. Mas me parece, atenção para o que eu vou dizer, me parece, se você ficar um pouco de fora observando isso, parece como aquele tempo lá de Elias, no Monte Carmelo, quando aqueles homens, profetas pagãos, invocavam ao deus Baal, que clamavam e nada acontecia. E depois que passou o meio-dia, que nada acontecia, porque eles diziam, Baal, traga-nos fogo, Baal, prova, Baal, nós desafiamos e tal. Quando eles viram que nada funcionava, começaram a cortar o seu corpo, para ver se convencia, quem sabe, aquela suposta divindade, para que ela se revelasse. E eles começavam a coxear, e fazendo aquelas danças ali, e invocando, e rolando, e gruindo, para ver se o Deus deles agia. Mas ele não agiu. E por que não agiu? Porque não é Deus, porque estava invocando um Deus falso. Ora, mas digamos que aquelas pessoas ali, elas acreditassem que o Deus Baal fosse verdadeiro, mas a despeito da sinceridade delas, no seu engano, o Deus é falso. E aí eu quero declarar categoricamente, queridos, em nome de Jesus, não se espante muito, espantar você vai, mas a experiência
cristã evangélica está recheada de muitos enganos e de muitas mentiras. Mentiras que nos foram passadas, nos foram legadas, que nós acreditamos com toda a nossa boa vontade e até verificamos na Escritura. Lemos um versículo aqui, lemos outro ali, vai colhendo um versículo daqui, vai juntando, forma um raciocínio e de repente você fala, poxa, mas é isso mesmo, só que tem funcionado na sua vida? Eu sei que os pastores dirão, lógico que funciona, lógico, Deus tem transformado, Deus tem libertado, mas eu pergunto, tem mesmo? Quanto é que a sua vida real mudou, o seu coração mudou, a sua alma mudou e foi transformada? Quanto de Deus agregou à sua vida? E você então agora pode dizer, eu já sou uma nova criatura, um novo homem, não do ponto de vista das coisas exteriores, porque isso muda mesmo. A pessoa deixa o barzinho, a pessoa às vezes deixa o clube, ela vai deixar a praia, ela vai deixar algum vício que ela tenha, alguma coisa, ela vai vestir uma mortalha, ela agora vai pregar só de paletó e gravata, porque é de praxe, né? E vai viver aquela vida ali de crente. Mas não quero saber disso, porque a Bíblia diz que tudo isso é pura vaidade de um coração que não se submete ao senhorio de Cristo. Conforme está em Colossenses, capítulo 2, pode ler do 8 até o final, que diz sempre a mesma coisa. Eu quero saber quanto foi acrescentado ao coração de amor. Para você poder olhar para o homem pecador, seja ele quem for, seja uma prostituta, pega no flagrante ato de adultério, porque essas nós queremos matar. Porque é a desgraça da sociedade, que destrói as famílias, que rouba o marido das mulheres boas, das mulheres honestas, não é assim ou não é? Quando se fala da prostituta, aquela mesmo do ato, do flagrante ato, se for feiticeira, piorou. Quanto mais a pessoa está na sarjeta da desgraça, do pecado, mais os cristãos abominam tal pessoa. Porque os cristãos amam, e é um amor fingido, um amor falso, um amor caído, um amor político, aqueles que estão dentro de uma mesma condição, de um mesmo extrato social e religioso. E até mesmo dentro das próprias igrejas existe a segregação, porque a viúva não fica no mesmo grupo daquela elite. Uma vez eu fui pregar numa igreja, me convidaram, chegando lá, preguei, como tá, tudo bem, acabou, resolveu todo problema, preguei, falei a palavra. Quando o pastor, vem cá, vamos agora comer uma comidinha, vamos servir aqui uma galinhada para o povo. Eu falei, oh, glória a Deus, galinhada. R$5 a galinhada, para ajudar a igreja. Aí pegaram aqueles pratinhos de plástico, não tem esse pratinho de plástico? Aquele bem, o mais fininho de todos. Aquele que você tem que comer direitinho, senão ele cai a comida. O mais fininho. E não era aquele grandão, não, era aquele de bolo. Com um garfinho, aquele de bolo, você faz assim, ele quebra. Aí você pega outro garfinho e na próxima garfada, o dente do outro garfo está na sua boca, porque quebrou lá dentro, você não viu. R$5. Fiz aquela filona, aí eu fui entrando para a fila. Aí o pastor já puxou aqui, não, vem cá, vem para cá, vem cá. Chama os teus obreiros, aí tinha uns obreiros conosco, nos levaram para uma escada, subimos lá em cima. Quando eu cheguei lá em cima, eu colhei, tinha um banquete. A mesa estava posta, aqueles lençóis brancos, aquelas toalhas brancas, uns pratos de louça desse tamanho, aqueles pratão bonitão, aqueles garfos de prata pesado, faca de prata. Aí tinha comida boa, gostosa, daquelas, não sei nem falar o nome direito daquelas comidas tão boas. Aí eu olhava para baixo assim, o povo tá na fila, R$5 a pratinha. Eu falei, mas como é que pode ser isso? Como é que nós podemos estar aqui comendo essa comida e o povo de Deus, que são nossos irmãos, nós somos um só corpo, naquela condição? É porque isso é o amor que tem, que é um amor totalmente humano que segrega o povo de Deus. Que segrega. Porque vai sempre haver as várias elites que vão montando uma pirâmide. Quem está na base está enrolado. E isso é em todo lugar. São nas igrejas, no trabalho, nas sociedades, na faculdade. Onde você for, haverá a segregação, porque o que prevalece no mundo é o egoísmo.
Então eu quero saber se tem funcionado este evangelho que dizem ser verdadeiro. Eu pergunto, então em que tem funcionado? Prove-me, apresente-me as provas de pessoas cujas vidas, cujas almas, cujos corações foram transformados e se pode dizer, como diz a Escritura, estão sendo conformadas à imagem do Filho de Deus. Está o desafio para quem quiser falar. Pastor, eu acho que o senhor está errado nas suas considerações, porque o evangelho pregado aí fora é o evangelho. Então, se é o evangelho, então ele, por obrigação, tem que ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Porque se você crê no evangelho de Deus, a sua vida muda. Não vai mudar da água para o vinho do dia para a noite. Você não vai dormir de um jeito e vai acordar freira ou padre no outro dia. Não é isso. Mas o evangelho, ele faz o efeito na medida em que você o recebe para dentro do seu coração. De modo que hoje nós queremos falar, portanto, na solução do problema. Se houve ou se existe a suprema vontade de Deus que será cumprida sem que haja remédio, ninguém vai poder impedir que o propósito de Deus se cumpra. Se veio o pecado e temporariamente então esse homem se afastou desse supremo propósito, se o homem se desgarrou, se o homem se afastou de Deus, então o homem precisa de redenção. O tema de hoje é redenção. E nós vamos então trabalhar 4 verdades acerca da redenção. Se você compreender essas 4 verdades no seu coração, e você crer, e você tomar posse dessas verdades, a sua vida entrará para um processo de mudanças profundas. Mas eu não quero apresentar essas verdades da redenção em Cristo do ponto de vista positivo. Eu quero apresentar os 4 grandes erros concernentes a esta doutrina, ou seja, como que os homens viram equivocadamente a redenção, e na medida que nós vamos corrigindo esses erros, nós vamos instaurando então a verdade da perspectiva oposta ao do erro. Entenderam bem? Pastor, quais são os 4 grandes erros concernentes à doutrina ou à verdade ou ao fato da redenção em Cristo? Se quiser anotar, está aí. O primeiro erro é a redenção, é o conceber a redenção como mero sacrifício. Parece uma heresia, não parece? Não sou uma heresiazinha? Como é que é? Isso é erro, conceber a redenção como sacrifício? Sim. Mas os irmãos vão entender se me permitirem falar. Se forem embora antes, sairão apenas julgando que é uma heresia, mas tenha paciência. Então, o primeiro erro é a concepção da redenção como mero sacrifício. Se quiser colocar entre parênteses, ao lado de sacrifício, a ideia de violência, pode colocar. O segundo grande erro é a concepção, é o conceber a redenção como mero exemplo, como se a morte de Cristo fosse apenas um exemplo, sem o aspecto vicário. O terceiro erro é a concepção, é o conceber a redenção com um fim em si mesma. Como se a redenção, ela fosse o grande ato de Deus que realizado se esgota em si mesma. Esse é outro erro, terceiro. E o quarto e último erro que nós vamos falar essa noite é a redenção meramente objetiva, exigindo a cooperação da carne humana para comprovar-se redentora. Olha, entenderam os 4 erros? O último, redenção meramente objetiva, que exige, essa redenção exige a cooperação da carne humana caída para comprovar-se a redenção, para que ela se comprove redentora efetivamente. Do contrário, ela não teria tal poder. Perfeito? Eu quero falar esses 4 pontos hoje. Os irmãos me permitem? É um sofrimento que nós temos em passar um pouco do horário, mas é a sua vida, é seu coração. Talvez já tenha virado várias noites pulando atrás do trio elétrico do chiclete com banana. Aê, 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 aê,
Só isso. 3 dias e 3 noites, aê, ô. Aí vai. Gente, 3 dias e 3 noites no aê, ô. Pronto, não mudou. Então, se você ficar um pouquinho a mais, é a sua vida. É seu coração, é sua família. São pessoas com quem você terá contato e poderá ministrar as verdades profundas do Evangelho. Portanto, o primeiro erro que nós queremos tratar, que nós queremos consertar em relação à obra de redenção, a obra de redenção realizada por Cristo Jesus, ou pelo Cristo histórico, que era apenas ali a corporificação do Logos eterno, que é o próprio Deus, é o erro que deve ser corrigido acerca da redenção como sacrifício, como violência. Um bom exemplo disso talvez seja aquele filme de Mel Gibson, que fez um grande sucesso. As pessoas foram aos cinemas, todas saíam chorando. Até quem dizia, eu duvido se eu choro, saía. Não tinha lágrimas, mas ficava emocionado de tanta violência sobre o corpo de um homem só. A ideia de que a obra de redenção consistiu na morte física do Cristo histórico. Entendem isso? A ideia de que a obra de salvação, de redenção da humanidade, de todo homem, aquele que crê, reduz-se a um momento na história, há 2000 anos, em que ali o Nazareno derramou gotas de sangue. Como se aquelas gotas, cada gota, tivesse em si mesma um poder redentor. Olhando ali o sacrifício enquanto um espancamento, enquanto um sofrimento meramente carnal, na carne, no corpo, como se aquilo fosse a redenção da humanidade. Pastor, mas não é assim? Eu pensava que era exatamente isso. Mas por que se concebe a redenção como um sacrifício histórico, de um homem histórico, um sacrifício meramente material? Simples. É verdade que está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João, é mencionado profeticamente no Antigo Testamento, tanto quanto nas epístolas também se faz referência a este sofrimento histórico. É verdade. Houve sim um momento em que o Cordeiro de Deus, ele foi crucificado. Ele foi preso, ele foi cuspido, ele foi insultado, ele foi humilhado, ele foi para a cruz. E ali ele derramou o seu sangue, ele verteu o seu sangue. Mas devemos nos lembrar de um texto da Escritura, ou vamos colocar 2 textos das Escrituras. O primeiro que está lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Momento naquele em que Saul, ele não cumpriu com aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Ele deveria ter exterminado todos os amalequitas, mas não, ele permitiu que o povo reservasse aquelas ovelhas todas, sem que as matasse, para levar para Deus. Foi quando então Samuel disse, ô Saul, o que Deus disse? Não era para matar todos os animais, inclusive as ovelhas? Por que você preservou essas ovelhas? Pô, não foi bem eu, mas foi o povo que preservou. Mas imagine só, ô Samuel, pensa você comigo, se nós podemos trazer os animais para Deus, para ser aqui sacrificado nos altares para Deus, não é melhor do que matá-los num campo de batalha? Foi quando Deus disse por meio de Samuel, olha, Deus, Ele não se compraz em sacrifícios. Deus não tem prazer em sacrifício. Aí eu pergunto, Deus tem prazer em sacrifício? Alguém teologicamente poderia responder, não, pastor, você não está entendendo. Deus não tem prazer nos sacrifícios de animais, mas no espancamento do seu filho Ele tem. Como se Deus estivesse ali achando bom, é isso mesmo, bate nele. Quanto mais ele apanhar, mais a redenção será poderosa. Aí então, Samuel disse, Deus não quer sacrifícios. Deus quer o quê? Obediência. A obediência é aquilo que Deus quer, não o sacrifício. Pastor, mas como é que eu posso compreender isso? Lembra de um outro texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando Deus, falando acerca dos homens, cidadãos do reino, diz, os mansos herdarão a terra.
Se há uma promessa para os homens não violentos, os homens que são mansos herdarem a terra, seria porventura Deus violento? Seria Deus violento? Teria Deus prazer na violência, no sacrifício enquanto mera violência, enquanto mero espancamento? Alguém questiona, pastor, calma. Então por que Cristo Jesus, o nosso Redentor, foi crucificado com tanta violência? E aqui então está o segredo da redenção. Primeiramente, nós vamos nos livrar de um conceito de redenção como sacrifício, ou mero sacrifício, e vamos entender o aspecto orgânico da redenção em Cristo no seu sacrifício. Para isso, nós temos que entender, você nunca vai poder compreender o que é a obra de redenção se você não trouxer ao lado dessa ideia a ideia da queda. Você tem que entender o processo da queda do homem, como que, do universo, desde a queda de Lúcifer, como se processou a queda, para você compreender qual é o remédio de Deus para essa queda. Você não pode dissociar uma coisa da outra. Você não pode pensar na redenção como mero sacrifício e ponto final. Não, vamos entender o que foi a queda. Primeiramente a queda de Lúcifer e então a queda do homem. A Bíblia diz de um ser criado, chamado Lúcifer, que num dado momento da sua experiência, por alguma razão, muito provavelmente quando ele ouviu falar que o Eterno haveria de criar uma criatura, que esta sim seria a sua imagem e semelhança, e que a despeito da grandiosidade, da beleza, da formosura de Lúcifer, ele não era a imagem e semelhança de Deus. É quando ele diz, não, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu serei. E como tu farás isto? E ele disse, eu elevarei o meu trono. Olha o que é a queda. A queda não é um copo de pinga. Cuidado. A pinga só pode deixar você um pouco tonto, no outro dia um pouco de ressaca. Olha o que é a queda do homem. A queda do homem não é um problema de uma música que não seja cantada por um cantor gospel. É quando um ser diz, não, eu, aí nasce o ego, surge o ego, não é Deus. Por que será que quando Moisés perguntou a Deus, qual é o teu nome, o que eu direi para Faraó quando me perguntarem quem foi que me enviou? O que eu devo dizer? O que Deus respondeu para ele? Diga que o eu sou, só existe um eu sou, é Deus, Ele é. Agora de repente surgiu um ser no universo e não, não ele, eu subirei acima das estrelas dos céus e exaltarei o meu trono na extremidade do norte e eu serei semelhante ao Altíssimo. A queda, ela consiste num movimento, num espírito de exaltação sem Deus e para si mesmo. É negar a Deus a sua glória e é o exaltar-se a si mesmo. Foi por causa desta exaltação de si mesmo, foi que todas as misérias do universo chegaram até nós. Foi esse mesmo espírito de eu serei, que foi também transmitido ao homem lá no Éden, quando disse, coma do fruto. Deus disse que você morrerá, é mentira dele, tu não morrerás. Pelo contrário, tu serás igual a ele. É esse eu, essa exaltação, é exatamente, para que ninguém tenha dúvida, darei um exemplo prático, esse sentimento que você tem dentro de você, com respeito aos seus filhos, que ninguém pode tocar neles, porque se alguém tocar neles, surge em você um espírito de violência, tão grande, que você agora, se o seu filho sofreu uma violência, você não sabe retribuir, ou você não sabe fazer findar aquela violência com o amor. Nós multiplicamos violência, porque violência gera violência. Quando Deus disse lá na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, Deus não ensinava violência. Ao contrário, ele ensinava a contenção da violência. Ou seja, se furar o olho do teu filho, não fure os dois o dele, fure só um, para ficar justo. Acho engraçado, mas porque como o homem naquele tempo não estava
ainda no lugar ideal que Deus queria, o homem não tinha condições de tratar com esse problema da sua carne, porque Deus ainda não havia dado o seu espírito ao homem. Então era uma questão de tempo. Mas observa que esse ego dentro de nós, que não consegue perdoar, que não consegue tolerar, que não consegue socorrer, que não consegue estender a mão, que não consegue dar alguma coisa sem querer nada em troca. Porque até quando você dar alguma coisa, você está pensando que você vai ganhar, ainda que seja na eternidade. Não, eu vou dar aqui, mas Deus está vendo, Deus está anotando no livrinho, naquele dia eu vou receber tudo em troca, em forma de vida eterna. Dá o dízimo aqui, ou para ser visto, ou para ser bem, para poder ficar no topo da pirâmide social, porque é o maior dizimista da igreja, ou então é para Deus abrir as janelas do céu. Eu vou dar 100, Deus vai me dar 1.000, eu dou 1.000, Deus dá 10.000, eu dou 10.000, Deus dá 100.000. Não, pastor, eu dou de coração. É porque eu estou pensando lá no reino. Você quer ganhar alguma coisa no reino. É sempre querendo alguma coisa, nem que seja do outro lado da vida, como alguns fazem, dar sopão para o povo comer, para na próxima encarnação, quem sabe, eu melhorar um pouquinho de vida. Porque nessa encarnação eu vi meu perneta, minha perna puxa um pouco. Na outra encarnação eu vou vir mais sadio. É sempre querendo alguma coisa. É um amor totalmente egoísta. Por isso o casamento vai bem até certo momento. Quando um dia ele acaba por algum motivo, pensa numa inimizade, numa briga na justiça, pelo garfo. Esse garfo é meu. Não, quando eu me casei com você, eu já tinha esse garfo. Então prova, tem um documento? Não tem? Então é meio a meio. Já viu quando um casal se separa, que contenda, que briga? Que desastre! E às vezes são filhos de Deus que pregam nos púlpitos, que pregam amor, que pregam a sabedoria, a libertação, a cura. Mas o problema está aqui dentro. Então a queda se dá num processo de autoexaltação contra Deus. Então, para que haja uma redenção eficaz, é preciso não algo menor do que aquilo, mas algo muito maior, em proporção muito maior, numa qualidade superior à queda. Por isso que a obra de redenção não consiste no mero sacrifício histórico. A redenção consiste num processo inverso à queda. Pastor, mas como assim a gente pode entender isso? Mas veja o que está em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. E aqui começa uma descrição de toda a trajetória da redenção. Ou seja, quando eu falo que não é mero sacrifício, eu não digo que não é sacrifício, não é mero sacrifício. Eu quero dizer que o sacrifício ele faz parte da redenção. Não que Deus tenha provocado a violência, mas que é todo um processo. Enquanto de um lado houve um ser que dizia, eu subirei acima das estrelas, e na medida que ele vai falando, você vai imaginando ele se exaltando acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a obra de redenção. Capítulo 2, versículo 5 em diante diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Grifa a palavra sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso aqui é evangelho, viu, irmãos? Isso aqui é evangelho. Pastor, e qual que é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele sendo Deus, ele é, não é? Ele não é? Aí eu pergunto, Lúcifer era? Coitado. Criatura, a despeito da sua beleza, mas Lúcifer era criatura. Mas ele não era. Ninguém pode dizer, eu sou. Ninguém pode dizer. Embora na prática, às vezes, nós falamos assim. Mas não se pode, nem verbalmente, nem na prática, considerar alguém que seja. Lúcifer não era. Mas sendo Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Lúcifer julgou o ser igual a Deus? Desejou ser igual a Deus? Por usurpação? Mas o Filho sendo,
Ele não se apegou, olha o versículo 6, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou. Aqui o paradoxo é claro. De um lado, alguém que não é, desejando ser. Do outro lado, aquele que é, não se apegando ao fato de ser. Se o fato de autoexaltar-se, não sendo, querendo ser, é o processo da queda, então a redenção começa quando o Filho, o Logos eterno, sendo Deus, ele se esvazia de si mesmo. Observa que redenção não é meramente uma tortura, mas é um espírito de renúncia, é um espírito de abnegação, é um espírito de amor. Subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ele era igual a Deus, mas não julgou assim, deste modo. Ele não quis ser melhor do que o Pai, não quis ser igual ao Pai, separado do Pai. Antes a si mesmo se esvaziou. Esvaziou, sabe de quê? Esvaziou-se da sua glória. Como esvaziou-se da sua glória, pastor? Basta que você leia João 17, quando ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, porque num dado momento, essa glória, ela lhe é tirada, ele se esvazia dessa glória, no sentido de que quando o Logos, que é o Criador de tudo, ele se faz homem, atenção para esse detalhe, o que acontece? Essa glória agora, ela é oculta dentro de uma humanidade, e aquele que é, sendo, não será visto e reconhecido pelos homens. Porque agora a glória estava no mundo. Leia João capítulo 1, quando diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e essa vida era a luz dos homens. Houve um homem chamado João, que veio ao mundo para dar testemunho da luz. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para testificar acerca da luz. A luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Ele estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. A pior coisa do mundo, agora você vai entender isso, é quando você é alguma coisa. Eu vou usar o Vladimir. Posso, Vladimir? Você me permita? Vladimir é um cara espetacular, porque ele tem uma patente muito alta. Ele é o cara. Ele é o cara. Porque quando ele chega no quartel, onde ele chega, todo mundo e ele vai passando igual um general, tal, porque tem patente. É ou não é? Isso dentro do lugar de trabalho dele. De repente ele chega num outro lugar, e aí ele é reduzido a nada. Ele passa, ninguém fala com ele. Até os meninos chutam ele, porque não reconhece o que ele é. E isso, Vladimir, não para o teu louvor, mas é a coisa mais difícil que existe. A pior coisa que tem é você ser um capitão, um tenente. Tenente não, tá. É daí para cima, né? Um coronel. Coronel, patente, tal, poder. E depois chegar num lugar, senta ali na cadeirinha para ouvir. Ninguém dá nenhuma glória que ele tem dentro do ofício dele, mas que de repente se reduz a nada. Num outro ambiente, outra pessoa falaria assim: nessa igreja eu não fico. Sabe por que eu não fica? Porque em outro lugar, o capitão, o coronel, o comandante tem que ter uma cadeira para ele. Tem que ter, ainda que não tenha nenhuma habilidade espiritual, não é o caso do Vladimir, mas tem que ter para poder manter o posto. Ele tem que ser alguém reconhecido, porque o coronel não pode ficar sentado ali. Até o irmão Vinícius me contou uma coisa interessante. Teve uma pessoa lá em Goiânia que fez menção a um fato interessante. Ele falou assim: rapaz, essa igreja é engraçada mesmo, eu estou observando, porque eu vim aqui, aí eu vi o sargento pregando, dirigindo o culto, falando uma estrela. E o capitão estava vigiando os carros lá fora. Está invertido.
o sargento lá na frente e o capitão vigiando o carro. Que lá tem um capitão Alci, não é? Está tudo invertido. Mas não tem nada a ver com o capitão. É porque na igreja Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. E acabou, é Cristo. Vladimir, você entendeu o Evangelho. Então glorifica a Deus. Você entendeu o Evangelho. Não que não tem os méritos, tem os méritos. Mas é que os méritos humanos, que são próprios, legítimos, não podem entrar para o reino de Deus como sendo uma coisa do próprio homem que quer projetar o outro em razão de alguma coisa humana. Então, quando Lúcifer, não sendo, diz eu vou, aquele que é, agora escondeu a sua glória numa humanidade e entrou no mundo. E quando entrou no mundo, todo mundo ria dele. O verbo estava no mundo, o Logos estava entre os homens, mas o mundo não o conheceu. E isso é muita humilhação para o Logos eterno. Porque se eu fosse o Logos, meu irmão, se eu fosse o Logos, eu ia muito me fazer homem para ficar lá naquelas terras de lá. Não é nem na Europa, naquelas terras do Oriente, naquele tempo em que as casas melhores eram feitas de tapera. As melhores casas. Agora, Nazareno, naquelas terras empoeiradas, aquele calorzão. A ciência diz que ele era um homem muito feio. A Bíblia diz que no momento da sua morte, da sua paixão, ele estava desfigurado. Mas a ciência já disse que ele era um homem feio. Desenharam um homem muito feio. Vocês viram no Fantástico? Mas quem era ele? É o Logos. É aquele por meio de quem, para quem, em quem todas as coisas existem. E o mundo não o conheceu. Mas isso, lembrando que não é mero sacrifício, se deu quando? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4 ou 5 em diante, é dito que esse Logos, aproximando-se do Pai nos céus, dirigindo-se ao Pai, declarou-lhe Deus. Ora, mas o Logos não é Deus? Ou não é Deus? Lúcifer, ele diz assim, Deus, ele diz isso. Não, ele diz, eu subirei. Negócio de Deus, viver para Deus, debaixo da... Não, eu serei semelhante, eu posso viver sem Ele. Isso é processo de queda, ao passo que redenção é quando o Logos, sendo Deus, o Logos eterno diz, Deus. Estive observando que tu não te agradas. Olha que ele está preocupado com o agrado, com aquilo que agrada o coração do Pai. Eu estive observando que tu não te agradas de sacrifícios e ofertas pelo pecado. Então, Pai, o seguinte, aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Redenção implica obediência. Redenção implica submissão, porque a queda implica autoexaltação, desobediência, insubordinação, rebelião. Portanto, quando Logos disse, aqui estou, ó Pai, ou ó Deus, para fazer a tua vontade, começou a obra de redenção. É esse espírito libertador do qual precisamos. O pior é que hoje em dia, o evangelho que se prega cria ego. Porque diz, você é a menina dos olhos de Deus. Você não pode simplesmente se permitir viver assim. Você tem que se revoltar contra Deus. Ora, o evangelho não diz isso. Sacrifício de oferta não quisestes, eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. E agora é dito que ele então, deixando a sua glória, ou seja, deixando a sua manifestação enquanto Deus para o universo, ele abre mão de si mesmo, capítulo 2, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se o quê? Tornando-se o quê? Tornando-se o quê? Tudo que Deus quer é que você o obedeça, que você se volte para Ele e diz, tu és Deus, eu sou criatura.
Isso é redenção. Para redimir o homem, não é simplesmente pegar alguém e matar, derramar aquele sangue, historicamente falando, não. É um espírito, é um processo de esvaziamento, sendo ele abre mão, e ele se reduz, e ele se faz homem, ele é reconhecido em figura humana, ele se faz servo, servo dos homens, e não somente isso, mas ele vai até a morte, e não somente a morte, mas ele vai à morte de cruz. E não somente até a morte de cruz, mas tendo ele dito, Pai, a ti entrego o meu espírito, ele então agora vai descendo às regiões mais baixas da terra. Efésios 4:7. Ele desceu às regiões mais baixas. Ele vai até o Hades. Está em Atos capítulo 2, quando Pedro ali, no seu primeiro sermão, ele demonstra como que ele foi descendo, até chegar no nível mais baixo. Isto é redenção. Lógico que nessa descida, ele passa pelo sacrifício. E o sacrifício não como sendo uma violência de Deus, mas como sendo parte do processo de entrega de si mesmo. Porque talvez seria o caso de ele descer sem morrer, mas passando pelo sacrifício, ele agora se entrega na mão das suas criaturas que violentamente o crucificam. Aí sim, a violência faz parte do espírito humano caído e rebelde. Toda a violência não está em Deus, mas está nos homens perversos que não quiseram o Logos encarnado. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Salmos. Salmo 22, veja só onde está a violência aqui, ó. Os irmãos vão perceber se a violência estava em Deus ou nos homens. Está aqui, olha. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui são palavras proféticas de Davi aplicadas ao Messias. Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego, contudo tu és santo. Observa o Espírito de Cristo na hora da sua morte. Deus meu, por que me desamparaste? Sentindo-se abandonado, diz, contudo tu és santo. Os irmãos já viram esse Espírito? Quando você passa por dificuldade, mesmo por dificuldade, o que você fala para Deus? Você blasfema? Você murmura? Você coloca a culpa em alguém? Ou você diz, Senhor, eu clamo, tu não me atendes, contudo, tu és santo. Esse é o espírito de redenção. É esse espírito que redime o homem, porque foi o outro espírito perverso de exaltação própria que fez cair o universo todo. Versículo 4. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti, não foram confundidos. Mas eu, palavras proféticas, são palavras de Cristo. Mas eu sou verme e não homem. Olha a condição em que o Logos chegou, de ver-se muito menor e inferior aos homens, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. E eles, olha o que os homens falavam para ele: confiou no Senhor, livre-o ele. Você não confiou? Então que ele te livre agora. Salve-o, pois nele tem prazer. Não é dito que o pai tem prazer no filho? Aí olha os homens falando: ué, você não confiou nele? Que ele te salve agora. Salve ao teu filho. Não é dele em quem tu diz que tens prazer? Olha como os homens percebem as coisas. Os homens maus. Olha o versículo 9. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste ainda, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Aí começa a descrição profética de toda a violência que ele sofreu da parte dos homens maus e violentos. Versículo 12. Muitos touros me cercam. Olha como é que ele via os homens em volta dele. Olha como é que a visão simbólica, como o Messias via os homens perversos na hora da sua crucificação. Desde que ele foi preso, ele olhava para os homens e dizia:
muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Então, você percebe a violência aqui? Sim ou não? A violência, a força dos touros, a boca do leão com ferocidade. Versículo 14: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Olha como é que ele se entrega à violência. Ele vai sofrer a violência, mas não é a violência que está em pauta para a redenção. É esse espírito de amor, é esse espírito de entrega, é esse ágape que, podendo se livrar, a si mesmo não se livra. Porque se ele não se entrega voluntariamente, sem violência, apenas amando, ele não poderia redimir ninguém. Porque é o espírito caído de Lúcifer que faz o homem cair, e é o espírito livre e amável de Cristo que salva. E a violência do sacrifício estão nos homens, nos touros, nos leões. Versículo 14 diz: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. Onde é que está a violência aqui? Está em Cristo? Está em Deus? Estão nos malfeitores. Então não aceite mais a ideia de violência enquanto obra de redenção, mas aceite o espírito de amor, esse espírito de renúncia, de abnegação, de entrega, que é o que salva, que é o que redime. Jamais o homem pode ser salvo por uma obra de violência, porque violência não redime violência, mas o amor redime. E é esse espírito de amor daquele que é, e diz: eu sou, mas vou abrir mão do que sou. Eu vou demonstrar ao mundo o que salva de fato, o que liberta de fato, o que cura de fato, o que transforma de fato. Ele coloca: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Os homens perversos repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me responde: chega, tá bom demais. É muita violência de homens maus e perversos. Os irmãos percebem que a obra de redenção não é mero sacrifício, mas é obediência, é submissão, é renúncia, é esvaziamento, é serviço, é humilhação, é um doar-se. Isso tudo é obra de redenção que passa por um momento de violência da parte dos homens caídos e violentos. Então esteja feita essa correção. Agora é lógico que lá no livro de Isaías, assim como também no livro do profeta Israel, que escreveu a música, diz que Deus agradou em moê-lo. Mas a ideia não é que Deus se agradou e ficou: bate nele, eu estou gostando, vai, fura ele. Não, é que quando Deus viu tamanha disposição de abrir mão de si mesmo, de renúncia, Deus se agradou do coração do seu filho. É disso que Deus se agrada. Ele não tem prazer em sacrifícios, antes ele quer obediência. Obediência quero e não sacrifícios. Então, que fique clara essa questão da parte dos irmãos, tendo nós então vencido o primeiro grave erro concernente à redenção, como aqueles que veem a redenção como mero sacrifício. 2,
a redenção como um mero exemplo. Há aqueles que dizem, não, Jesus morreu. Jesus foi um homem, apenas um homem, nada mais do que um homem. Enquanto o homem ele morreu para deixar o exemplo de renúncia, de abnegação, de sorte que do mesmo jeito que ele fez, você também tem que fazer. Como se a morte de Cristo nenhuma relação tivesse com você. Com isso, essas pessoas negam o aspecto vicário da morte de Cristo. O que é o aspecto vicário? De que Deus imputa essa justiça, que Deus imputa esse Espírito do Filho a todo aquele que nele crer. Então a grande verdade concernente à morte de Cristo é que a sua morte, a sua redenção, é uma redenção, uma morte vicária. Ou seja, se você crê nesse Cristo, se você olhar para esse Cristo, contemplar tal Espírito, e você falar assim, olha, eu não sou isso. Quem aqui é esse Espírito de Cristo? Completamente. Quem está de paridade com Ele? Ninguém. Mas se você não sendo, fala assim, eu não sou isso, mas eu sofro porque eu sei que não sou isso. Mas o meu coração concorda que isto é a verdade. Isso é crer. Quando você diz, é isso que é a verdade, você está crendo e essa verdade lhe é imputada, e então agora você pode experimentar o perdão de pecados. Rapidamente, abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Rapidamente, capítulo 9, a partir do versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, esse é o ponto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, atenção, muito mais o sangue de Cristo. Diga, muito mais o sangue de Cristo. E na semana que vem nós vamos trazer aqui um vidrinho para cada um com uma gota do sangue de Cristo. Vai custar R$1.000 cada gota. Mas vocês já imaginaram, queridos, eu sei que essa aqui é uma ironia, mas vocês já imaginaram se alguém no mundo aparecesse com uma gota do sangue de Cristo? Pessoal, aqui ó, está aprovado. Alguém colheu uma gota e aqui está a gota do sangue. Como ela valeria muito dinheiro? Porque os homens são levados simplesmente pela questão material do sacrifício, enquanto violência. E se esquece do Espírito de Cristo. Por isso aqui diz o texto, olha só o versículo 15, o 14. Muito mais o sangue de Cristo, vírgula, que pelo Espírito eterno. Então, agora esse sacrifício, essa entrega passa pelo Espírito eterno. Então, toda a solução está nesse Espírito eterno e não na materialidade do sacrifício, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, quantos olharem para essa obra de redenção e verificarem esse espírito de amor, de abnegação, de obediência, de submissão, de entrega, e você consentir no seu coração, crendo que isto é a verdade, então neste momento a sua consciência é purificada. Ou seja, você agora será reconciliado com Deus, porque você tornou-se amigo de Deus. O que é tornar-se amigo de Deus? Não é você, talvez, sem condição no momento, ter que fazer tudo aquilo que Cristo é. Você não vai conseguir no momento. Ou vai conseguir? Seja honesto. Mas, quando você fala, isto é a verdade, você se posiciona ao lado de Cristo, ao lado da verdade, e você começa a declarar a verdade. O que é a verdade? É o amor. O que é a verdade? É a não violência. O que é a verdade? É o perdão. O que é a verdade? É o entregar-se, é o humilhar-se. Basta ler o Evangelho. Se alguém te ferir na face direita, volta, oferece à esquerda. Se de alguém obrigar a caminhar 1 milha,
caminhe duas. Ou seja, nunca use de violência, sempre use de amor, sempre use de compaixão. É esse espírito de redenção que é pregado no Evangelho. Então, quando você é consciente da verdade, e se neste momento você ouviu essa mensagem, entendeu o primeiro ponto, se você é consciente no seu coração, é porque você crê nessa verdade. Mas se você fala, não concordo, eu acho que a pessoa deu um tapa, você tem que dar um tiro nela e ponto final. Então você está no espírito de Satanás, no espírito do diabo, do bicho ruim. Você está no processo de queda. Então, mesmo que você não seja bom, porque você ainda não é bom, calma, mas você poderá sê-lo. Mas desde que você consinta, você confesse a verdade acerca de Jesus, neste momento, logo o Espírito Eterno purifica a sua consciência. Você agora, quando você confessa isso, você está do lado de Deus, você é reconciliado com Deus. Você já não está do outro lado, pregando a violência, pregando a autoexaltação, pregando, não, você agora está pregando a verdade, está confessando a verdade, ainda não é a verdade em você mesmo, mas você está reconciliado. E, portanto, a redenção não é mero exemplo, existe esse aspecto vicário. Ou seja, Deus, Ele imputa aquele sacrifício, aquela obediência em você, de modo que você agora é justificado. Amém? Então, a morte de Cristo não é mero exemplo. Terceiro ponto, que é o terceiro erro que nós devemos corrigir, é quando aqueles que pensam que a redenção tem um fim em si mesmo. E esse ponto é dramático. Sabe por quê? Porque é o seguinte, nós temos visto acontecer assim. A pessoa prega o evangelho e diz, olha, Jesus morreu por você. A pessoa, morreu por mim, coisa boa. Bem, mas e aí? Aí se você aceitar a Jesus, então agora esse sacrifício, ele perdoa os teus pecados e você agora pode ir para o céu. A pessoa fala assim, então tá bom, então eu aceito. Aí aceita. E agora então ele entende, a minha vida está resolvida. E agora o que eu vou fazer? Não, vai viver a vida da igreja. No caso, você vai ficar nas campanhas, você vai fazer um retiro, você vai fazer uma obra de caridade, você vai cantar no coral, você vai fazer uma coreografia, qualquer coisa. Menos você ser introduzido dentro de um processo orgânico de redenção. A grande verdade é, a obra que se realizou em Cristo, de morte e ressurreição, depois de ter sido crida, agora ela deve fazer parte de você. Ou seja, o terceiro ponto é, a redenção não tem um fim em si mesma. A redenção é apenas o primeiro passo da sua salvação. Ou seja, você não deve ir à cruz e parar ali. Querem uma prova disso? Quando Deus, por sua revelação, revelou a Moisés o caminho da salvação eterna, ele construiu um tabernáculo, disse, Moisés, eu tenho aqui a planta de um tabernáculo. Lembram disso? O que era aquele tabernáculo, irmãos? O tabernáculo tinha o átrio, primeiro lugar, tinha o santo lugar e tinha o santo dos santos. Era mais ou menos nesse formato aqui desse local, de maneira que era dividido em 3 partes. No átrio, que era a entrada do tabernáculo, que era um pátio, havia um altar de holocausto, um altar de sacrifício. Em seguida havia uma bacia de bronze. Entrando para dentro do primeiro compartimento fechado, que era o santo lugar, havia uma mesa com os pães, havia um candelabro e havia também um altar de incenso. Passando para o segundo compartimento fechado, o terceiro do tabernáculo, era o Santo dos Santos. Lá dentro estava a Arca da Aliança, que continha dentro dela uma urna de ouro com o maná, continha ali a vara de Arão que floresceu e as tábuas dos 10 mandamentos, coberta então agora com uma tampa de ouro chamada propiciatório, na extremidade da qual havia de um lado e de outro 2 querubins. E é dito que naquele ambiente do Santo dos Santos estava a glória de Deus. Então, se vocês olharem esse santuário dessa perspectiva, do homem lá no átrio, entrando, um altar de holocausto é a cruz, é o sacrifício, onde o animal era morto. É apenas o começo de um caminho.
Não é dito você deve apresentar aqui o sacrifício e ponto final. Não, você apresenta o sacrifício, agora o sacerdote e depois o sumo sacerdote tem que ir caminhando para dentro desse tabernáculo, até chegar na parte mais profunda, onde está a glória de Deus. A glória de Deus, no Santo dos Santos, é o objetivo da nossa salvação. Chegarmos a estar completamente tomado da sua glória, envolvido com a sua glória, totalmente dentro de Deus. De maneira então que o altar de holocausto, que representava a cruz, era apenas o primeiro passo nessa trajetória. Então, a terceira verdade, que corrige um dos problemas, é que a obra de salvação e de redenção não tem, a cruz de Cristo não tem um fim em si mesma. Ou seja, quem aqui já recebeu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, levante a sua mão. Muito bem. 15 pessoas. Hoje, então, vocês todos têm a oportunidade, se quiserem, se crerem, de receber esse sacrifício. Eu perguntei quantos creram no sacrifício de Cristo Jesus, na obra vicária de Cristo, na obra de redenção. Aumentou o número. Talvez não ficaram com medo de responder, não sabia se respondia, não respondia, não sabia se era sim ou não, né? Ninguém nunca sabe ao certo. Bem, então eu quero dizer para vocês uma coisa. Todos vocês, e eu também, criei nessa obra, nós demos o primeiro passo. A morte de Cristo é o start efetivo da nossa redenção. Você não deve se conformar com a cruz de Cristo, no sentido de que você deve avançar para a glória de Deus. A cruz te capacita e te habilita objetivamente a você entrar para um processo orgânico de redenção. E este é o quarto ponto, quando diz que a redenção não é meramente objetiva. Ou seja, a redenção não é meramente um ato ou um fato ocorrido há 2000 anos na cruz lá em Jerusalém. Não, a morte de Cristo, a redenção, ela não foi feita lá atrás e agora ela fica exigindo, olha, agora vocês têm que se comportar bem. Como quem exige a participação da carne humana. Irmãos, confessa aqui em nome de Jesus, como é que é pregado o evangelho? Cristo morreu por vocês, não é verdade? Crê na cruz, pronto. Como se esgotasse em si mesma. Esquece a cruz agora. E agora? Agora você vai ter que obedecer a Deus. Perfeito? É assim ou não é? Você vai ter que abandonar a pinga, abandonar o cigarro, abandonar a maconha, abandonar o narguilé, abandonar o que mais? A cerveja, abandonar o vinho, abandonar a discoteca, abandonar a boate, abandonar as roupas curtas, abandonar a praia, abandonar o cinema, abandonar a televisão, a pornografia, o adultério, não é isso que fala? O brinco, é muita coisa. Aí a pessoa não consegue. Alguém sabe de alguém que já conseguiu cumprir esses regulamentos todos sem vacilar? Alguém aqui já conseguiu? Eu consegui, eu sou bom mesmo. Eu sou bom mesmo. E quantos anos você tem de crente e nunca conseguiu? Isso é uma vergonha para você. 30 anos de crente e vive caindo nos mesmos pecados, cometendo os mesmos vícios. Eu sei que você tem cara de crente, mas só quem sabe quem você é mesmo é tua mulher, teu marido, é quem está dentro da sua casa com você, que sabe da sua ignorância, da sua brutalidade, do seu desafeto, do seu desamor, da sua incompreensão, dos seus xingamentos, das suas prostituições dentro de casa, transformando o seu leito em prostituição. Só quem sabe é quem está lá dentro, e Deus que sabe muito mais. É porque eu sou pastor, piorou. Pior para você. Pastor é pior ainda, porque pastor tem que fingir mais que os outros. Porque ele tem a obrigação de ser santo, e ele não é santo. Pastor, está dizendo que não é santo? Eu não sou santo em mim, mesmo coisa nenhuma. Você está dizendo que eu sou santo, é problema seu. Nunca te enganei. Nunca te enganei. Você está acostumado com aqueles pastores homens de Deus? Eu não sou esses pastores homens de Deus. Eu sou homem de Deus, como você também é homem de Deus.
nesse sentido de que todos nós somos de Deus, mas eu sou o homem de Deus que vai falar essa noite, vai falar-lhes essa noite? Não. Bobagem. Parem de besteira. Eu sou um ser humano, talvez pior do que você, em muitos aspectos. Talvez melhor do que você em outros aspectos. Mas somados os aspectos, são tudo um bando de pecadores que precisam de experimentar uma mudança. Portanto, a redenção meramente objetiva, que exige a cooperação da carne humana para comprovar-se redentora, isto é uma grande mentira, isso é uma grande farsa. Pastor, então como é que é? Ora, a obra de redenção, ela é não somente objetiva, que nos justifica, nos traz paz com Deus, porque purifica a nossa consciência, mas agora ela se torna uma redenção subjetiva. Nós somos convidados a nos unir à morte de Cristo e também à sua ressurreição. Ou seja, abra a sua Bíblia rapidamente em Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo, e aí começa um pressuposto abençoadíssimo. Se morrestes com Cristo, sabia que quando você creu, você foi unido a Cristo na sua morte? Isso é um fato. Agora você precisa experimentar esse fato. A prova é se você ler capítulo 3, versículo 5. Olha aí, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Se afirma que você morreu e te ordena a fazer morrer. Entenderam? Por quê? Porque é um fato a nossa união com Cristo. Agora, há uma necessidade de você experimentar essa morte. De maneira que o apóstolo Paulo nos repreende, dizendo: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças tais como: não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Ou seja, está dizendo, a vida cristã consiste numa experiência de redenção. Quando você é unido a Cristo na sua morte, e essa morte de Cristo dentro de você opera constantemente, fazendo morrer esta velha natureza. Se assim é a vida cristã, Paulo está repreendendo a ideia falsa de redenção meramente objetiva, que exige a cooperação da carne humana para comprovar-se redentora. Ele está dizendo, vem cá, como é que você está levando a vida cristã baseada em não toque, pastor Josué, não mexa, não vire, não olhe, não faça, não toques? Vida cristã não deve ser vivida por regras, por mandamentos exteriores, porque isso não tem nenhum valor contra a natureza que está dentro de você. A única maneira de um homem experimentar verdadeira libertação é vivendo por intermédio do Espírito de Cristo, que a cada dia faz morrer esta velha natureza. Então é uma experiência de morte. Cristo morreu na cruz, não morreu? E eu devo morrer com Ele. E eu devo experimentar isso com Ele. Aí você vai observar que muitas vezes eu estava hoje num verdurão, e aí quando eu cheguei tinha uma senhora e um rapaz conversando sobre a maldição hereditária. Aí eu cheguei, ouvi a conversa, já entrei e falei, Jane, olha o engano aí, presta atenção no engano. Fica de olho no engano, fica observando o engano. Aí peguei as verduras que eu tinha que pegar, quando eu fui ao caixa, eles continuavam lá. Aí eu estou aqui parado esperando, a mulher olhou para mim, aí eu disfarcei. Aí ela olhou de novo, me encarou, disfarcei. Ela falou assim, já te vi na televisão. Eu falei, não teve jeito. Reconheceu. Eu falei assim, é verdade, TV Brasília, canal 6, todo sábado às 9h30 da manhã. Olha, você parece com um pastor que eu conheço, chamado... esqueci o nome do pastor. Ele tem essa barbinha, e você fala bem e tal, foi elogiando e tal. Só que logo ela saiu, ficou só o pregador da teologia da maldição hereditária. Ficou só o rapaz. Saiu logo, aí ele falou assim, pois é,
Esse evangelho é complicado, né? Eu quase fui padre, mas preferi a verdade. Pregar a verdade, porque o negócio é o seguinte: esses universitários aí, igual o Luan Santana, está destruindo todo mundo. Aí eu olhei assim, pensei, coitado do Luan Santana. O rapaz, coitado, ele está lá cantando lá, se você fizer assim eu volto. A veinha está lá no sofá, veinha gagá. Olha que coisa bonita, o homem falando para a mulher: quando você tiver velhinha gagá, eu quero estar com você no sofá. Coisa linda! Tem que ser pregado, irmãos, essa velhinha. Tema de pregação para a comunhão de casais. Ou não é? Simples. Mas ele entendeu, o pregador, que o Luan Santana é o problema do mundo. Aí eu falei assim: meu irmão, para um pouquinho, calma, olha para mim. Eu falei: tudo bem que eu não quero justificar ninguém, não quero defender ninguém, não tenho nada a ver com o Luan Santana. Agora, pior é o Silas Malafaia, né? Eu falei, e não é para cortar não, pode deixar isso aí. Eu falei: e o pior é o Silas Malafaia, é o Boiadeiro, é o Soares, porque estão destruindo almas humanas, destruindo a fé do povo de Deus. Deixa o outro ficar com a velhinha no sofá, a mulher dele. E até um bom sentimento, se o marido quer viver, até ficar velhinho com a velhinha, que coisa nobre. Que coisa nobre. Agora, mentir em nome do evangelho. Pastor, mas eles estão enganados. Queridos, nós temos que reconsiderar isso. Temos que reconsiderar a verdade. Observa que a experiência não é uma questão exterior. Eu citei esse caso para demonstrar como a pessoa vê o problema do mundo como sendo um cantor secular. Às vezes é mesmo, às vezes tem esses problemas, né? Às vezes as músicas não condizem com a verdade, às vezes as músicas incitam a pornografia, a sensualidade, tudo bem, tem tudo isso, mas o grande problema do homem é exatamente aquilo que ele é no seu coração, que só o evangelho pode resolver, mas não um evangelho meramente objetivo, mas é um evangelho que traz o Espírito do Cristo crucificado para dentro de você, para então trabalhar dentro da sua alma e tratar com esses sentimentos amargos, essa violência, esta maldade, esse desamor, esse desafeto, esse orgulho, esta inveja que nos consome. O mundo precisa de Deus. Eu estou citando aqui esses nomes de pastores, mas tem milhares de milhares. Não só são esses, não. Pastor, mas você está falando contra o homem de Deus. Não, estou falando contra os ministérios deles. Contra eles eu não sei nada da vida deles. Agora, os ministérios não condizem com a verdade, não condiz. E eu não posso fazer uma conferência para poder falar sobre redenção e não declarar alto e bom som que o que eles se dizem em nome do evangelho é uma mentira. Porque salvação não é comprada por dinheiro e não é comprada por obras humanas. E salvação não consiste em fingimentos, não consiste em não toques nisso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Quantos líderes religiosos, ou que não sejam líderes, não importam, se vocês estiverem pregando que o evangelho deve ser vivido, não toques, não manuseis, não faça isso, aquilo outro, isso é um grande engano, porque está aqui a repreensão do apóstolo dos gentios dizendo: se vocês morreram com Cristo, por quê que vocês estão se submetendo a esse engano aqui? Por quê? Então eu posso falar, na autoridade do evangelho, eu posso falar. Eu posso falar contra qualquer forma de engano. Afinal, se você ler aqui anteriormente no capítulo 2, olha aí o versículo 16, para os irmãos perceberem qual é o contexto aqui. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, ninguém te julgue por qualquer coisa que não seja Cristo. O evangelho não é um conjunto de coisas. O evangelho é Cristo. Então ninguém te obrigue a nada.
Que ninguém te obrigue a um conjunto de doutrinas humanas, inventadas, criadas culturalmente, obrigando você a guardar sábado, obrigando você a não tomar Coca-Cola, obrigando você a usar o véu, obrigando você a fazer isso ou aquilo outro, porque não é Cristo. É dito, olha o versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Quem estiver dizendo que você vai para o inferno porque você não cumpre os regulamentos da sua igreja, essa pessoa está mentindo. Se você quiser se submeter, submeta-se. Mas a Escritura diz que ele está mentindo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Peça um pastor humilde, um pastor humilde. Peça um homem de Deus humilde. Culto de anjos, baseando-se em quê? Em visões. Porque Deus me mostrou. Mostrou para você e não mostrou para Paulo, para Pedro, para João, nem para Jesus. Só para você. Mas não é verdade? Está aqui, ó. Baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, não está debaixo do senhorio de Cristo. Então pronto, é só isso. Essa é a verdade. E é baseado nisto que ele diz: se vocês morreram com Cristo, porque a vida cristã consiste numa experiência de morte, que trata com a alma, com os sentimentos, com o coração, é no profundo, é coisa que acontece do Espírito Santo dentro de você. Por que você está voltando a esses rudimentos, a viver por práticas humanas, de doutrinas humanas? Por quê? Olha o que ele diz sobre isso. Versículo 22, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, atenção, têm aparência de sabedoria. Poxa vida, que igreja linda, as irmãs tudo com cocôzão. Essas irmãs que tudo vaidosas. Olha aqui, ó. Cabelo pintado parece uma raposa. A outra ali com o cabelo todo cacheado. Você tinha que pentear esse cabelo. Entendeu? Olha o tamanho do brinco da Vilma. Está vendo? Olha um tanto de vaidade. Mas aí você vê aquele tanto de irmã, tudo aquele vestidão, sovaco cabeludo. Quer a sobrancelha grossa, porque não pode nem tirar a sobrancelha. Aquele cocôzão. Aí chegando inchada. É muita humildade, é muito poder. Aquelas gordas, tudo gorda, de tanto jejum não emagrece. Jejum não emagrece, mas aquele inchaço de soberba da carne. Olha o texto: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. E aqui está meu irmão que não me deixa mentir, o irmão Frank aqui, ó. Sabe o que ele falava para mim antigamente? Quando eu me converter, não vou para a sua igreja não. Está aí, ó. Vai para onde? Eu vou para a Assembleia de Deus, que lá que o povo é santo. E a Silvia, eu estou mentindo, Silvia? Fala para mim. Ele falava assim, eu falava: não, lá o povo é crente, a sua igreja não tem ninguém crente. Está aí, ó, sentadinho até hoje aí. Porque Deus traz, Deus traz. Mas é porque tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Quando eu faço de inchaço, de soberba, está aqui, ó, culto de si mesmo, cultua a si mesmo, se gloria, eu faço, eu sou, eu me santifico, eu posso até tomar ceia, mas você não pode tomar ceia, você é pecador. O partir do pão nas igrejas evangélicas é um instrumento de medir o quanto que o outro é melhor do que o outro, enquanto que deveria ser apenas um símbolo, mero símbolo, um pãozinho da padaria, mas que representa o corpo de Cristo e o seu sangue vertido para a remissão de pecados. Os pecadores todos podem se aproximar em torno da mesa, porque aqui é a expressão do que Cristo fez pelos teus pecados, está te perdoando, não está te condenando. Deus estava em Cristo não imputando aos homens os seus pecados, não, mas reconciliando consigo mesmo e com Deus. Podem se aproximar da mesa todos os pecadores. E tem mais, nesse ministério, chegar uma pessoa que nunca creu no Evangelho, no dia da ceia, eu quero tomar ceia, eu digo: você acredita no sacrifício de Cristo? Fala: sim, então toma. Porque
ele representa isso, o sangue vertido pelos pecados. Jesus não falou isso? Isto é o meu sangue derramado em favor de muitos para remissão? Ou é para condenação? Para medir, será que você pode? Josué pode, porque esse nasceu crente, nunca conheceu um boteco. Só entrou uma vez para comprar uma caixa de fósforo e foi disciplinado 6 meses. Brincadeira. Conheceu a primeira mulher dele e casou. Puro, alvo, casto. Ele pode. Agora já o Mildo, Mildo, sinto muito, mas não vai dar, varão. Sinto, não vai dar, varão. Não tem jeito. É assim? Não, você vai comer do pão, porque ambos são pecadores, tanto quanto eu, que também vou comer. Amém? Eu sei que isso escandaliza muitos, mas o evangelho, de fato, é escândalo para os que se perdem, né? E é loucura para os que se perdem. Mas diz o texto ainda: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade. Alguém nessa noite pode falar assim: esse pastor fala assim, umas coisas assim arrogantes, né? Fala dos outros, fala das irmãs que estão inchadas e tudo. Está aqui, ó. Eu só estou parafraseando e tirando os eufemismos do texto. O texto é um texto cheio de eufemismo. Fala as mesmas coisas que eu digo com palavras mais bonitas. Igual um pastor que vai a um sepultamento de alguém e aí não sabe usar os eufemismos, fala assim: neste momento vamos enterrar o fulano. Não diga enterrar, diga sepultar. Porque enterrar é feio, é pesada a palavra. Não diga o fulano morreu, não, diga ele faleceu. Usa uma palavra que abranda um pouquinho mais, é um eufemismo. Então o texto está dizendo com palavras bem eufemísticas, né? Ó, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Sabe o que é rigor? Não pode, não pode. Mas eu estou sentindo que Deus está libertando muita gente nesse lugar. A irmã Raimunda chegou aqui, pensa numa santidade. Hoje, olha o tamanho do cabelo dela. Está menor do que meu cabelo. Isso é libertação do jugo de doutrina de homens. Hoje ela sabe que ela pode ter o cabelinho curtinho. Tem até um anel no dedo, o anel. Estou vendo daqui o anel, coisa mais linda. Está de parabéns. Que bom. Mas ela chegou com uma santa. Pensa numa santa que chegou aqui, acusando as irmãs. Eu falei: calma, que o Espírito Santo fará obra na sua vida. Está fazendo. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem, repita comigo, não tem valor algum contra a sensualidade. Não serve para nada. Para que serve toda essa panca de crente? Cabelo, roupa, tudo. Estão rindo? Para que serve? Na hora H, quando o bicho, a carne pega mesmo o negócio lá dentro do coração, essas roupas são todas abandonadas e despidas. E aí vem o adultério. Aí depois veste a roupa para poder ir para frente do povo de novo. Por isso nós ouvimos tanta desgraça no meio do povo de Deus. Sem mudança. Quem quiser experimentar mudança, precisa experimentar essa morte de Cristo. Capítulo 3, versículo 1, encerrando dizendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. A redenção é um espírito de morte e de ressurreição. A morte que opera para destruir o velho homem dentro de nós, e o espírito de ressurreição que vai construindo um novo homem dentro de nós. A redenção, portanto, ela opera nos libertando do império das trevas. Você não é mais escravo de Satanás. Você não está debaixo do domínio de Satanás. Não existe para você obra de macumbaria. É mentira. Vem fazer aqui uma campanha para Deus te libertar da obra de macumbaria. Não é verdade. É mentira. Pastor, mas o fulano lá viu. Ele teve uma visão, umas velas, umas coisas. Mentira. Não é que é mentira.
Pode até fazer macumba, mas é só gastar dinheiro com vela, com cachaça, com charuto, cigarro. Não vai mudar nada, porque você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor do Pai. Amém? O Senhor te libertou do império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Diga amém. Diga, eu fui liberto e eu fui transportado. Eu estou no reino do Filho. Aleluia. Maravilha. Viva essa fé. Viva essa fé. Aí você vai lá na mulher lá do tarô. Ela diz, ó, tem uma obra de feitiçaria para você tem que pagar para fazer um trabalho para desfazer. Aí você vai na igreja evangélica. Não, tem obra de macumbaria na sua vida, você tem que fazer uma campanha para desfazer. E a campanha sempre vai ter que rolar o troco, né? Não tem jeito. Campanha, eu nunca vi campanha sem dinheiro. É o testemunho da fé, né? Aí você fala assim, não tem feitiçaria contra mim. Pode até fazer, mas é tolice. Porque se eu estou no reino do Filho, eu estou debaixo do governo do Filho. O Filho me envolve, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente e diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois Ele te livrará. É Ele. É quem está nele, no seu reino. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as tuas penas, debaixo das tuas asas tu estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não temerás o espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem tempestade que assola, nem mortandade que assola o meu dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é o reino de Deus, proclamando, aquele que está nele está seguro. E não somente isso, mas também você é liberto do poder do pecado e, sobretudo, você é liberto dos efeitos do pecado. Você está a caminho do novo homem em plenitude.